Livro A Misericórdia Vem Antes da Graça, de Kitty Batwell, editora Rema Brasil, Campina Grande, 2023, primeira edição. Introdução. O vocabulário cristão contém algumas palavras próprias do cristianismo. As pessoas seculares, assim como os ministros, costumam interpretar erroneamente algumas dessas palavras, e uma delas é graça. Dentro do corpo de Cristo, a palavra graça tem sido amplamente usada, porém muitas vezes mal interpretada. A maioria dos frequentadores de igrejas conhece o hino Maravilhosa Graça, ou quando alguém escapa de uma situação ruim, costuma dizer: graças a Deus consegui. Há muita pregação e ensino sobre graça, e com razão. Afinal, Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça por meio da fé. Em outras palavras, não podemos conquistar a nossa salvação. Existem pelo menos 19 significados diferentes no grego para a palavra que a Bíblia traduz como graça. Mas uma das definições clássicas de graça é favor imerecido de Deus. A graça é um dom, mas não é, como muitos ensinam erroneamente, um passe para sair livre da prisão. A graça de Deus não é uma licença para pecar. Na verdade, antes que você possa acessar a graça, há outra coisa que você precisa encontrar, que é a misericórdia de Deus. Parece que focamos tanto na graça que quase nos esquecemos da misericórdia. Você deve agradecer continuamente a Deus pela sua misericórdia. Eu agradeço a Ele por sua misericórdia todos os dias durante o meu devocional diário. Uma das primeiras coisas que saem da minha boca é: obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Somos salvos hoje por causa da misericórdia da sua aliança. Ao menor sinal de problema, você pode ir a Deus e a primeira coisa que Ele vai dizer será: eu terei misericórdia de você. Gosto do que o escritor de Lamentações 3, 22, 23 disse: as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. Assim como você toma uma nova xícara de café a cada manhã, você também recebe uma xícara nova de misericórdia. Para muitas pessoas, uma xícara de café vem antes de qualquer outra coisa no dia. Do mesmo modo, a misericórdia vem antes da graça. Capítulo 1. O ministério sacerdotal de Jesus. Jesus é Senhor. Ele é o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Messias e o nosso Salvador. Outra posição que Jesus ocupa para os crentes do Novo Testamento é a de sumo sacerdote. Antes que possamos discutir misericórdia e graça, precisamos entender o papel do sumo sacerdote. O sumo sacerdote na Velha Aliança, era o líder religioso de Israel. Algumas de suas responsabilidades incluíam dirigir as atividades e as atribuições do templo. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. 2 Crônicas 19:11. Ouvir Deus para as pessoas usando o Urim e o Tumim. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor,
Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Êxodo 28:30. Oferecer sacrifícios regularmente pelos pecados do povo e pelos próprios pecados. Se o sacerdote ungido pecar para o escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, e molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres de altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Levítico capítulo 4, 3-7. O dia da expiação. O dia da expiação era o dia mais importante do ano do sumo sacerdote. Ele acontecia no 10º dia do 7º mês do calendário hebraico. Nesse dia, o sumo sacerdote não apenas oferecia um sacrifício no átrio exterior. No dia da expiação, ele entrava além do véu, no Santo dos Santos. Ele oferecia um sacrifício por todos os pecados que haviam sido cometidos por ele e por todo o povo no ano anterior. O sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício sobre o propiciatório e era concedida misericórdia para mais um ano. Jesus é o nosso sumo sacerdote. O livro de Hebreus tem mais referências a Jesus como o nosso sumo sacerdote do que qualquer outro livro da Bíblia. Ele chama Jesus de o nosso sacerdote ou sumo sacerdote, mais de 12 vezes. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 2:17. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Hebreus 3:1. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confiança. Hebreus 4:14. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Hebreus 5:1-2. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:5-6. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:10. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 15 a 17.
Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 7, 26 e 27. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Hebreus 7, 28. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Hebreus 8, 1. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Hebreus 9, 11. Como Jesus cumpre os seus deveres sacerdotais. Assim como o sumo sacerdote era o líder do templo do Antigo Testamento, Jesus é o líder da igreja, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Efésios 1, 22. O sumo sacerdote dava direção às pessoas através do Urim e do Tumim. Mas agora Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor. Suas ovelhas conhecem a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as reconheço e elas me seguem. João 10, 27. É importante dizer que o sumo sacerdote na velha aliança oferecia o sacrifício pela expiação dos pecados atualmente, mas Jesus ofereceu o sacrifício do seu sangue de uma vez por todas pelo padrão dos pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Hebreus 10, 12 a 14. Nós não vivemos no Antigo Testamento, mas ele foi escrito para aprendermos, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4. O Antigo Testamento está cheio de tipos e sombras do que agora desfrutamos como crentes do Novo Testamento. O sumo sacerdote na velha aliança era um tipo de Jesus, e o propiciatório, onde o sangue sacrificial era aspergido no dia da expiação, também era uma imagem importante de como e onde podemos nos encontrar com Deus. Capítulo 2. Aproxime-se com ousadia. O ministério sacerdotal de Jesus abriu o caminho para nos aproximarmos do trono do Deus Todo-Poderoso. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, de 14 a 16. Reconheça Jesus como seu grande sumo sacerdote. A palavra grega que é traduzida como confissão nos versículos anteriores é homológio e significa profissão. Também significa reconhecimento do grande sumo sacerdote. Quando reconhecemos Jesus como sacrifício perfeito pelos nossos pecados,
nós o reconhecemos como nosso grande sumo sacerdote. Observe que esse sumo sacerdote entende as nossas enfermidades e está conectado com elas. A palavra enfermidades tem a ver com nossas fraquezas, nossa incapacidade de fazer as coisas, nossas falhas, nossos erros e nossos pecados. Jesus entende nossos sentimentos. Quando você peca, quando alguém acusa você falsamente ou diz coisas negativas a seu respeito, quando o diagnóstico do médico é ruim, quando as contas se acumulam gerando valores mais altos que o seu saldo bancário, quando todo tipo de coisas e pessoas se levantam contra você, Jesus entende. Jesus, o nosso sumo sacerdote, é tocado pelos sentimentos das nossas fraquezas, porque ele andou nesta terra como um homem ungido por Deus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Parte do pensamento religioso tradicional diz que é blasfêmia falar de Jesus como homem. Entretanto, se você pensar no assunto, ninguém poderia matar Deus em uma cruz. Jesus foi o mediador perfeito entre o Deus e o homem. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 Timóteo, capítulo 2, 5 e 6. O homem falou ao pecar e somente um homem sem pecado poderia pagar o preço para nos redimir do salário do pecado. Romanos 6, 23 nos lembra: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Como o nosso grande sumo sacerdote, Jesus representa o ser humano diante de Deus e Deus diante do ser humano, porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Os teólogos chamam isso de união hipostática. Jesus foi em todos os aspectos tentado como você é, mas ele nunca cedeu à tentação. Ele foi o sacrifício perfeito sem pecado. Quando você reconhece Jesus como seu grande sumo sacerdote que entrou nos céus, então você pode se aproximar com ousadia do trono da graça, onde você obterá misericórdia e encontrará graça para socorro no seu momento de necessidade. Não fique sentado reclamando. Aproxime-se com ousadia do trono da graça, o trono de Deus. O profeta Isaías e João, o homem da revelação do Apocalipse, viram Deus sentado no seu trono no céu. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías 6:1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que vai do trono de Deus e do Cordeiro. Que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. Um dia, depois do fim de todas as coisas, o trono de Deus estará no centro da Nova Jerusalém. Quando Isaías viu o Senhor sentado no seu trono e a orla de suas vestes enchia o templo, ele não viu uma cadeira dentro de uma construção. Ele viu o trono de Deus enchendo o meio da Nova Jerusalém. O trono de Deus é imenso, é um lugar de poder e autoridade. Seu trono está no céu até o fim desta era. Quando se é cedida uma audiência com um governante, sabe-se que certos protocolos devem ser seguidos. A segurança será rigorosa. Entretanto, se você tem um convite, não há necessidade de temer a equipe de segurança. Você pode se aproximar da realeza com confiança. Como crentes em Jesus, temos um convite e liberação para a segurança. Como crentes em Jesus, temos um convite e liberação pela segurança para nos aproximarmos de Deus diante do seu trono. Vá até o trono. O escritor de Hebreus iguala o trono de Deus ao trono da graça e ele nos diz para nos aproximarmos com ousadia.
A palavra grega que é traduzida como com ousadia em Hebreus 4,16 é parrésia, que significa com toda sinceridade e franqueza. Você é esperado junto ao trono da graça. Não é necessário mandar alguém em seu nome, como as pessoas faziam nos tempos da velha aliança. Não é necessário ir até um sacerdote, um bispo ou um rei, que depois irá ao Senhor em seu nome. Você pode ir a Deus com toda sinceridade e franqueza, e você deve ir ao trono da graça diariamente. A misericórdia vem antes da graça. Observe que Hebreus 4,16 não diz que nós nos aproximamos do trono da graça para obter graça. Essa passagem diz que devemos nos aproximar do trono da graça para obter misericórdia. A misericórdia vem antes da graça e o propiciatório é o lugar de graça. Vamos aprender mais sobre o propiciatório no próximo capítulo. Capítulo 3. Jesus é o nosso propiciatório. Misericórdia significa compaixão. Se você for sincero, admitirá que há momentos em que precisará receber e conceder misericórdia. A misericórdia flui de um superior para um subordinado. Seu chefe está em posição de lhe oferecer misericórdia no trabalho. Um juiz pode conceder misericórdia a alguém acusado de um crime. Os líderes ministeriais podem demonstrar misericórdia para com sua equipe, mas acima de tudo, Deus concede misericórdia a cada um de nós. Outra maneira de entender a misericórdia é esta: alguém em uma posição superior está disposto a descer e ser uma bênção para alguém em posição inferior. A misericórdia faz parte da aliança. Deus sempre nos diz antecipadamente o que ele vai fazer. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus, em sua misericórdia, providenciou uma cobertura para eles. Então ele profetizou que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Ver Gênesis 3, 15 e 16. Por volta do capítulo 6 de Gênesis, lemos que a terra estava cheia de violência e que cada pensamento do ser humano era continuamente mau. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 6, 8. A palavra graça no Antigo Testamento geralmente significa favor. O relacionamento de aliança de Deus com Abraão em Gênesis 12, 22 estabeleceu a raça através da qual o Messias viria. Deus deu a lei a Moisés para que o povo pudesse ver o que era certo e o que era errado. A lei destinava-se a ser uma barreira temporária para manter pessoas suficientes em uma posição de retidão diante de Deus, para que a semente prometida em Gênesis 3,15 viesse. A passagem a seguir de Gálatas nos diz que a semente profetizada em Gênesis 3,15 é Jesus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Gálatas 3,16. No primeiro capítulo, delineei como o sumo sacerdote do Antigo Testamento era um prenúncio do ministério sacerdotal de Jesus. Ao longo do Antigo Testamento, os profetas também falaram sobre o que estava por vir. Embora o relato de Zacarias esteja registrado no Novo Testamento, ele atuava como parte da velha aliança. Ele era pai de João Batista e profetizou sobre a misericórdia de Deus no Novo Testamento. Assim que sua língua foi liberada, ele declarou que Deus iria usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Lucas 1:72. A misericórdia que permite que nos aproximemos do trono de Deus com ousadia é resultado da misericórdia da aliança abraâmica, a qual foi pronunciada no tabernáculo do Antigo Testamento. O tabernáculo. O tabernáculo era o lugar da habitação de Deus.
Ele era uma tenda móvel que ficava no meio do acampamento dos israelitas à medida que eles andavam pelo deserto por 40 anos. Foi construído com detalhes exatos para se assemelhar ao tabernáculo do céu. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Êxodo 25, 8 e 9. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os planos de construção do próprio Senhor. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Hebreus 9, 1, 5. Vou dar a você uma descrição concisa do projeto do tabernáculo. Na entrada havia o castiçal, a mesa e os pães ázimos. Esta primeira seção era chamada santuário ou santo lugar. Depois havia uma imensa cortina que separava o santo lugar do santo dos santos. A Bíblia a chama de véu. Era azul, púrpura, escarlate. Dentro do santo dos santos ficava o incensário de ouro, o pote de ouro que continha o maná, a vara de Arão que floresceu, as tábuas nas quais os 10 mandamentos foram escritos e a arca da aliança. A arca da aliança era uma pequena arca feita de madeira de acácia e coberta de ouro. Ela era aberta na parte de cima. O propiciatório. O propiciatório era a tampa ou a cobertura da arca da aliança feita de ouro. 2 querubins com as asas estendidas também de ouro ficavam de frente um para o outro dos lados opostos da arca. Suas asas estendidas cobriam a tampa de ouro. A tampa, inclusive, os anjos, eram feitos de uma peça de ouro puro. Ela representava o trono de Deus no céu e servia como seu trono para mediar seus governos na terra. Deus falava a Moisés do propiciatório dentro das asas dos 2 querubins. Quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Números, capítulo 7, versículo 89. A face dos anjos estava voltada para a arca. Os querubins eram símbolos da santidade do Senhor. Eles serviam como um modelo natural da realidade sobrenatural de que os anjos são instrumentos escolhidos do juízo de Deus. Eis alguns exemplos. Gabriel cerrou a boca de Zacarias. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Lucas capítulo 1, de 18 a 20. O livro de Hebreus nos fala sobre a autoridade dos anjos que exerceram juízo. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que elas jamais nos desviemos. Que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós,
se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Hebreus 2, 1-5. O livro de Salmos nos diz que Deus se assenta entre os anjos, reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado, acima dos querubins, abale-se a terra. Salmos 99, 1. Os anjos de ambos os lados do propiciatório julgavam qualquer aproximação pecaminosa ao Senhor. O juízo ficava do lado direito e esquerdo da arca. O único lugar de misericórdia ficava entre eles, onde o sumo sacerdote apresentava o sangue no dia da expiação. O sangue. O bem precioso, o sangue do sacrifício que está no propiciatório, protegia as pessoas do juízo de Deus conforme representado por esses anjos. Os sacerdotes ofereciam outros sacrifícios diariamente. Eles aspergiam o sangue sobre todo o tabernáculo. Mas o sangue que era aspergido sobre o propiciatório no dia da expiação na velha aliança cobria os pecados das pessoas por um ano inteiro e somente o sumo sacerdote podia aspergir o sangue no propiciatório. O propiciatório era onde Deus se encontrava com o ser humano. Se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos com algum pecado do qual não tivesse se arrependido, ele caía morto, pois a santa presença de Deus e o pecado não podem coexistir. Se uma pessoa não autorizada entrasse no Santo dos Santos, ela também morria instantaneamente. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos no dia da expiação, ele amarrava uma corda ao redor dos tornozelos e prendia sinos na orla de suas vestes. As pessoas no átrio exterior podiam ouvir o bater dos sinos, enquanto o sumo sacerdote realizava seus deveres. Se os sinos ficassem em silêncio, eles sabiam que o sacerdote havia morrido, então eles usavam a corda para puxá-lo para fora. Quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele aspergia aquele propiciatório com sangue, usando 7 de seus dedos. Ele tinha sangue em suas vestes e sangue por toda parte onde ia, porque a vida está no sangue. Levítico 17:11 nos diz: porque a vida da carne está no sangue, eu vou-la tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. A vida está no sangue. Talvez você se pergunte por que Deus aceitava o sangue como um sacrifício pelos pecados. A resposta é porque o sangue é a força da vida. Vou explicar isso em termos simples. Eu poderia socar um homem jovem, saudável e robusto no estômago, quebrar seus braços e suas pernas e espancá-lo, mas isso não o mataria. No entanto, se de alguma forma o corpo dele fosse perfurado e ele perdesse muito sangue, ele morreria. Sangue é vida. Todas as pessoas recebem a natureza da morte quando ela é passada do sangue do Pai para dos filhos, e todos podem receber salvação através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus removeu a divisão entre o pecador e um Deus santo. Por causa do sangue de Jesus, temos paz com Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Efésios 2, 13 e 14. O mundo valoriza a prata, o ouro e os imóveis, mas essas coisas são corruptíveis e temporárias.
Elas podem ser perdidas ou roubadas, podem perder o valor ou até ser destruídas. O sangue de Jesus é o bem mais precioso do universo. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Quando tomamos o cálice da Santa Ceia, nós nos lembramos desse dom maravilhoso. Lembramos que ele significa misericórdia. Embora nossos pecados mereçam justiça, Deus nos concede misericórdia por causa do sangue de Jesus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas, capítulo 22, 19 e 20. O sangue de Jesus no propiciatório no céu. Lembre-se de que o tabernáculo que Moisés construiu era uma réplica daquele que está no céu. No Antigo Testamento, a ira de Deus se aplacava quando o querubim olhava para o sangue que era aspergido sobre o propiciatório no Santo dos Santos no dia da expiação. No Novo Testamento, o Pai e seus anjos olham para o sangue de Jesus no propiciatório no céu. Jesus não quis permitir que sua amiga Maria tocasse nele imediatamente após sua ressurreição, porque ele ainda não havia subido ao céu para depositar seu sangue no propiciatório. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. O sangue de Jesus ainda está ali no propiciatório, no céu, oferecendo um caminho para o Pai, perdão para os pecados, proteção contra o inimigo, cura para nossos corpos e acesso ao nosso Deus e Pai. Jesus é o nosso propiciatório. Já ouvi algumas pessoas dizerem: sou uma boa pessoa, isso não basta? Por que preciso de Jesus? Todo ser humano nasceu com uma natureza de pecado. Até mesmo os indivíduos mais bondosos e generosos não podem evitar isso. Romanos 5,12 diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos precisam de misericórdia, porque todos pecaram. Pois todos pecaram e carecem de alegria de Deus, sendo justificados, declarados justos, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 23 a 26. A palavra que é traduzida como propiciação no versículo 25 é hilasterium. Ela também significa propiciatório. O propiciatório é um lugar de purificação, descanso e onde há o cancelamento da dívida. Quando o Novo Testamento diz Jesus é a nossa propiciação, está indicando que Jesus é o nosso propiciatório. Jesus se coloca entre o Deus Santo e o ser humano pecador no Novo Testamento, assim como o sangue dos animais ficava entre o juízo e a nação de Israel no Antigo Testamento.
O sangue de Jesus foi derramado uma vez por todas para ser o nosso propiciatório, o nosso lugar de purificação e o nosso lugar de encontro com o Pai. Portanto, aproxime-se com ousadia do trono da graça, hoje, e receba misericórdia e graça para socorro em tempo de necessidade. Capítulo 4. A diferença entre justiça, misericórdia e graça. Graça é um tópico popular nos sermões e um tema importante no Novo Testamento. Paulo, naquela que foi a primeira conferência ministerial de liderança, encomendou os anciãos da igreja de Éfeso a palavra da graça. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos 20, 32. O Espírito Santo é chamado Espírito da graça. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Hebreus 10, 29. A palavra graça é usada cerca de 160 vezes em algumas versões da Bíblia. Creio que um versículo em particular tem sido a raiz de muitos mal-entendidos sobre o propósito de Deus para a graça. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Romanos 6:1. Para dividir corretamente a palavra de Deus, como Paulo instruiu em 2 Timóteo 2,15, precisamos ler os versículos em contexto. Ler Romanos 6:1 fora de contexto faz com que pareça que Deus estava dizendo: vá em frente e peque. Não se preocupe com isso. A graça cobrirá tudo. Entretanto, se você ler o versículo no contexto, verá que Paulo está se referindo a algo que ele mencionou anteriormente na carta. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Romanos 3, de 5 a 8. Paulo estava dizendo: as pessoas estão me difamando. Elas estão dizendo que eu preguei uma coisa que eu não preguei. Alguns estão até afirmando que eu disse que o pecado produz justiça. Paulo não ensinou que o pecado produzia justiça e, sinceramente, grande parte da confusão acerca da graça vem de não entendermos a diferença entre justiça, graça e misericórdia. Pregadores e mestres costumam confundir essas palavras ou usá-las de forma intercambiável. No entanto, são palavras distintas com 3 aplicações específicas para os cristãos. Justiça. A palavra grega para justiça é dikaiosuné, que significa justiça ou justificação. Paulo usou essa palavra na sua segunda carta aos Coríntios. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Justiça tem a ver com a sua posição em Cristo, a qual lhe dá autoridade para falar diante do tribunal do céu, da mesma forma que uma testemunha de um crime tem autoridade para falar em um tribunal de justiça terreno. Você não pode simplesmente entrar em qualquer tribunal e dar sua opinião em uma causa. Embora vivamos em uma nação que respeita o direito à liberdade de expressão, nossa expressão é limitada em um tribunal, aos que têm posição jurídica.
Em outras palavras, os únicos que podem testemunhar diante de um juiz são aqueles que estão de algum modo ligados à causa. A grande maioria da população não pode comparecer diante da cadeira de autoridade em um tribunal porque não tem posição legal. Quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa recebe posição legal diante do tribunal do céu e pode se aproximar do trono de Deus com ousadia, falando com sinceridade e franqueza. Toda vez que o Rei dos Reis vê um crente nascido de novo se aproximar do trono no céu, ele diz: entre. Misericórdia. A palavra grega para misericórdia é eleos, que significa compaixão em palavras ou atos. A edição de 1828 do Dicionário Webster define misericórdia como um coração que é terno e que é facilmente tocado por sofrimentos, desejos, aflições e fraquezas dos outros. Grande parte da confusão no corpo de Cristo tem vindo do fato de igualarmos misericórdia e graça. Misericórdia é o oposto de justiça. Justiça significa que você recebe o que merece. Se agir bem, você recebe algo em troca. Se agir mal, você é punido. A misericórdia, por outro lado, reconhece o pecado, mas abre mão da punição. A misericórdia é diferente da graça. Alguns cristãos pensam que podem continuar a pecar e deixar que a graça de Deus cubra o pecado, mas não é isso que a Bíblia diz. Precisamos dar o primeiro passo para receber misericórdia. A misericórdia vem quando fazemos o que está escrito em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Graça. A misericórdia e a graça funcionam juntas, mas a misericórdia vem antes da graça. Hebreus 4,16 nos diz que obtemos misericórdia e então encontramos graça. Existem pelo menos 19 significados diferentes para a palavra graça. Ela significa graciosidade, ou alguém de uma categoria superior se diminuindo para servir a alguém de categoria inferior. Jesus exemplificou a graça quando ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 7 e 8. Se eu tivesse de resumir todas as definições da palavra graça, eu diria que graça é o poder de Deus. O apóstolo Paulo entendia a graça como o poder de Deus. Paulo havia sofrido um naufrágio, foi apedrejado e espancado com varas. Ele passou por todo tipo de perseguição e sabia que a fonte disso era um espírito demoníaco. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. 2 Coríntios 12, 7. Paulo compareceu diante do Senhor 3 vezes. Ele pediu ao Senhor que o livrasse do espinho demoníaco que estava devastando sua vida e seu ministério. Deus não mandou o espírito demoníaco embora, mas disse a Paulo: a minha graça te basta. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. A palavra basta em grego denota uma barreira. Em outras palavras, a graça de Deus é a muralha inexpugnável entre você e a atividade demoníaca. A graça de Deus atuava como uma barreira para Jesus em seu ministério terreno. João 1,14 nos diz que Jesus era cheio de graça e de verdade. No grego, literal, significa que Jesus estava coberto de graça.
Ver Atos 10:38. O primeiro sermão público de Jesus, depois de 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, foi com base em Isaías 61. Jesus declarou: "O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir." Lucas 4:18 e 21. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: "Eu sou o Messias, eu sou ungido, a graça de Deus está sobre mim." Os poderosos líderes religiosos não gostaram do pronunciamento de Jesus. Eles o agarraram e tentaram matá-lo depois do seu primeiro sermão. Pessoas religiosas podem ser extremamente más. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Lucas 4:29 e 30. Eles levaram Jesus ao topo do monte e pretendiam atirá-lo dali, mas a graça de Deus atuou como um escudo. Ele simplesmente passou pelo meio deles e seguiu seu caminho. A graça de Deus foi uma barreira para Jesus. A graça atua como um muro de proteção para os cristãos. Ela também é uma força poderosa. Depois que Deus disse a Paulo que a sua graça lhe bastava, era uma barreira protetora para ele, ele seguiu em frente, definindo ainda mais a graça para Paulo. Deus se referiu à graça como o meu poder, em 2 Coríntios 12:9. Em outras palavras, a graça é o poder de Deus. A palavra poder em grego é dunamis, que significa habilidade sobrenatural ou poder milagroso. A graça de Deus é o seu poder sobrenatural e ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fraqueza inclui enfermidades, falta de capacidade ou deficiência de força para fazer o que é necessário. Você não tem poder suficiente em si mesmo para vencer um demônio bebê com as mãos amarradas nas costas. Mas graças a Deus, quando um demônio se levanta contra você, ele não está apenas se levantando contra você, mas também contra o que está sobre você, a graça de Deus. E a graça de Deus, a força e o poder sobrenatural e milagroso de Deus, é um muro de proteção que cerca os crentes onde o diabo e seus demônios não podem penetrar. Tenho ensinado sobre a fé por mais de 40 anos. A fé é vital. Sem ela é impossível agradar a Deus. Ver Hebreus 11:6. Entretanto, Efésios 2:8 nos diz que somos salvos pela graça através da fé. A fé é importante, mas a graça é o carro-chefe. No entanto, a única maneira de você chegar à graça é por meio da fé. Precisamos de todos os três. Há uma tendência entre os cristãos de focar em um tema da palavra de Deus em detrimento de outras verdades vitais. A graça é essencial, mas ela não é tudo o que necessitamos. A justificação em Cristo nos dá uma posição no tribunal do céu, e a graça de Deus nos capacita para realizarmos milagres. Mas o primeiro passo é obter misericórdia através do sangue de Jesus. Capítulo 5. A controvérsia sobre a graça e o pecado. Quero iniciar este capítulo com um instante de avaliação sincera por meio de duas perguntas simples. A primeira pergunta é: você é salvo? Ou, você sabe com certeza que vai para o céu quando morrer? Alguns religiosos e até alguns ensinamentos cristãos dizem às pessoas que elas não podem saber com certeza se irão para o céu, o inferno ou o purgatório quando morrerem. A Bíblia nos diz algo diferente, pois ela foi escrita para que você pudesse saber que tem vida eterna. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. Como saber? Se você crer e disser com a boca que Jesus é o Messias, o Filho de Deus,
que ele levou o seu pecado na cruz, morreu e foi ao inferno em seu lugar e ressuscitou dos mortos, você está salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, liberto, protegido, inteiro, feito novo. Porque com o coração se crê para a justiça, permanecendo, e com a boca se confessa, homológio, a respeito da salvação, libertação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 9, 10 e 13. Grifo nosso. Quando você crê em seu coração e confessa com a boca, Jesus é Senhor, Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, você nasce de novo. Seu corpo não mudará em nada, você pode se sentir diferente ou não, mas seu espírito, seu verdadeiro eu, passa a ser o templo do Espírito Santo de Deus. Você se torna uma nova criatura em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Nós, cristãos, somos criaturas inteiramente novas em Cristo. Somos salvos e cheios com o Espírito Santo. Conhecemos a palavra de Deus. Alguns vêm estudando a Bíblia por anos e têm grande revelação das Escrituras, o que me leva à segunda pergunta. A segunda pergunta que quero fazer destina-se aos que sabem que são salvos, nascidos de novo e cheios do Espírito Santo. Você pecou desde que nasceu de novo? Vamos lá. Seja sincero. Não conheço um único cristão que tenha vivido a vida inteira sem algumas faltas. Pecar é errar o alvo. Tendemos a classificar o pecado em de menor ou maior gravidade. Assassinato, adultério, fornicação são os pecados que classificamos como mais graves. Às vezes os cristãos cometem pecados grandes. No entanto, Deus não vê o pecado como grande ou pequeno. Qualquer escolha ou comportamento que não esteja alinhado com a palavra de Deus é errar o alvo, ou seja, é pecado. Por exemplo, recusar-se a perdoar é pecado porque a palavra de Deus diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4:32. Fazer fofoca também é pecado, porque a Bíblia diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, fofoqueiros. Romanos 1, 28 e 29, grifo nosso. Você sabia que viver com medo é pecado? A palavra de Deus nos ordena mais de 150 vezes a não temer. Eis um versículo sobre o medo, a qual muitos desobedecem. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Quando olha para o pecado como a Bíblia o vê, você tem de admitir que, embora possa ter plena certeza de sua salvação, você algumas vezes cometeu pecado. A controvérsia sobre a graça e o pecado. Como um cristão nascido de novo, você sabe que Jesus é o seu sumo sacerdote. Você entende que ele é seu propiciatório e que seu sangue foi derramado uma vez por todas pelo perdão dos pecados. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9:12. A controvérsia sobre a graça e o pecado surge quando os cristãos pensam que podem viver da maneira que lhes convém porque o sangue os cobre. De certa forma, eles veem a graça como uma licença para pecar.
Hebreus 10, 19 e 29 trata dessa questão. Reserve tempo para ler esta citação um tanto longa lentamente e reflita nela. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Hebreus 10, 19, 29. Observe estes pontos importantes nos versículos citados. Como crentes nascidos de novo, temos acesso ao trono de Deus pelo sangue de Jesus. Nós nos aproximamos dele com um coração puro ou com um coração sincero, e não com um coração que está escondendo ou encobrindo o pecado. Precisamos continuar a nos reunir, chamamos isso de ir à igreja. É possível pecar voluntariamente, mesmo como crentes. Jesus derramou seu sangue uma vez para a remissão dos pecados. Quando pecamos, não temos de nascer de novo, outra vez. O Espírito da graça pode ser insultado. Efésios 4,30 diz: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é insultado quando fingimos que não vemos o pecado e continuamos em um comportamento ímpio ou o encorajamos. Relacionamento versus comunhão. Há uma controvérsia sobre a graça e o pecado. De um lado, afirma-se que uma pessoa pode continuar pecando e ainda viver na bênção de Deus. De outro, alguns acreditam que os cristãos nunca podem estar seguros no seu relacionamento com o Senhor. Eles pensam que toda vez que um cristão erra, o alvo ou peca, ele perdeu a sua salvação. Para encontrar a verdade acerca dessa questão, é importante entender a diferença entre relacionamento e comunhão. É possível estar em um relacionamento com Deus, mas não ter comunhão com Ele. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, ela se torna um filho de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Uma vez que o relacionamento foi estabelecido, a comunhão pode ser mantida ou perdida pelo comportamento do filho. Se você é pai ou mãe, consegue entender isso. Seus filhos são sempre seus filhos. Você os ama, quer eles sejam obedientes ou desobedientes. Entretanto, quando eles se rebelam voluntariamente contra a sua autoridade ou decidem seguir um caminho que você disse a eles especificamente para não seguirem, a comunhão com eles é afetada. Quando meus filhos eram pequenos, se eles me desobedecessem, eu não podia fazer por eles o que eu queria fazer. Havia vezes em que eu havia planejado levá-los para tomar sorvete ou ir ao cinema.
Mas, por causa das escolhas erradas deles, eles ficaram em casa e foram disciplinados. Eu deixei de amá-los? Eles não eram mais meus filhos? É claro que não. Nosso relacionamento não mudou, mas nossa comunhão, sim. O ministro costumava dizer: comunhão são dos companheiros no mesmo barco. Quando dois indivíduos estão no mesmo barco, eles estão trabalhando juntos. Os cristãos deveriam viver em comunhão com Deus e uns com os outros. Se saírem do barco, enfrentarão águas turbulentas, mas o relacionamento deles com Deus não muda. Não minta. É hora de ser sincero. Sim, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Seu sangue foi derramado e ele está no propiciatório pelos nossos pecados. Como crentes, somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas se foram e o que é novo chegou. Entretanto, a fé no sangue não pode atuar como um substituto para um coração sincero e franco diante de Deus. Não podemos viver uma mentira e dizer que temos comunhão com Deus, enquanto estamos vivendo em pecado. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e ela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, de 1 a 10. Eis um resumo do que o apóstolo João escreveu nos versículos citados. A maneira como você está andando diz muito sobre o que você está fazendo com sua vida. João não estava escrevendo para quem não era crente. Ele estava escrevendo para os cristãos. Ele escreveu aos crentes novamente sobre a questão do pecado e se dirigiu a eles claramente em 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Observe que 1 João 1,9 diz que devemos confessar nosso pecado. A palavra confessar significa reconhecer. A única maneira de conseguir se aproximar do trono da graça é primeiro estar disposto e aceitar o fato de que você precisa ir e receber misericórdia. Se você não vê necessidade de misericórdia, então não se aproximará do trono da graça. Devemos ser sinceros quando erramos o alvo e dizer: opa, minha fraqueza me pegou, mas Jesus me entende. Tem um mediador entre mim e o Pai que passou pelo que tenho passado, mas ele não pecou. Jesus não falhou. Ele entende e pode defender minha causa junto ao Pai. No entanto, você só virá e fará isso se entender que é necessário fazê-lo. Você precisa receber misericórdia. A parte mais perigosa do ensino errôneo sobre a graça é que ele está impedindo os cristãos de receberem o que necessitam. Muitos cristãos estão andando por aí com pecados não confessados. Alguns pensam que é impossível um cristão pecar, ou que o sangue os cobre independentemente deles reconhecerem seu pecado ou não.
Aqueles que não sabem que necessitam de misericórdia não irão ao trono da graça para recebê-la. A boa notícia é que você pode contar com Deus. Ele é justo e está qualificado para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus diz: eu o encontrarei junto ao trono da graça, com uma nova porção de misericórdia se você simplesmente vier. Quando você se aproxima com ousadia do trono da graça, a primeira coisa que você encontrará é misericórdia. Então você encontrará graça para socorro. A palavra socorro significa auxiliar no momento de necessidade. Graça para ajudar a vencer o pecado. Quando você se aproxima do trono da graça com ousadia e recebe misericórdia, Deus lhe dará mais graça para ajudá-lo a vencer as fraquezas, os problemas e os pecados que têm enlaçado você. A graça é o poder que o capacita a andar vitoriosamente como um sacerdote e um rei diante do Rei dos Reis. Vamos ser sinceros, você será tentado a pecar. Leia o que Tiago escreveu à igreja sobre esse assunto. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago 1, 12 e 24. A palavra tentação significa ser instigado pelo mal ou seduzido. A solução para a tentação é receber a palavra de Deus com mansidão. A palavra de Deus é poderosa para salvar e libertar sua mente, sua vontade e suas emoções. Quando você é um praticante da palavra e não apenas um ouvinte, você permanece longe do pecado. É possível vencer hábitos, comportamentos ou estilos de vida pecaminosos, mas eles não vão simplesmente desaparecer. Você precisa mergulhar na palavra de Deus diariamente. Ela é a lei perfeita que libertará você do cativeiro e dos laços do pecado. Não é possível exagerar a importância de permanecer na palavra todos os dias da sua vida. É possível viver uma vida santa por 20 anos, mas depois cair. Se você cair, tudo que precisa fazer é se levantar outra vez. Confesse seu pecado, aproxime-se com ousadia do trono da graça, receba misericórdia e encontre mais graça para ajudá-lo a seguir em frente. A vida de fé é uma maratona e não uma corrida de curta distância. Mantenha-se na corrida permanecendo na palavra de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Quando você pecar, vá ao trono da graça e receba misericórdia.
Então você terá mais graça para conseguir cumprir tudo o que Deus o chamou para fazer. Capítulo 6. O Testamento. Eu tenho um testamento. Nele deixei dinheiro para minha esposa, para meus filhos e para meus netos. Garanti dinheiro para netos que ainda nem nasceram. Eu fiz isso porque a Bíblia diz que o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Como pastor, ensino a minha congregação que eles não devem gastar todo o seu dinheiro aqui e agora. Eles devem poupar um pouco para a posteridade. Eu fiz o que ensino e, embora eu já tenha feito um testamento, ele não entrará em vigor até eu morrer. Jesus é o mediador do Novo Testamento. Da mesma forma que o meu testamento não pode entrar em vigor até que eu morra, o Novo Testamento não podia entrar em vigor até a morte do testador, o próprio Jesus. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Hebreus 9, 15 e 17. Hebreus 9 segue em frente comparando o sangue de bezerros e bodes do Antigo Testamento ao sangue de Jesus no Novo Testamento. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e isopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Hebreus 9, 18 e 19. Observe que Moisés estava aspergindo sangue sobre todos os lugares, até sobre o povo. Através da aspersão do sangue sobre todos, Deus estava querendo dizer: não me importo se você é rico ou pobre, ou se você é homem ou mulher. Venha você de onde vier, o sangue é para você. Mais uma vez, percebemos que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado. Este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 20 a 22. A palavra remissão significa libertação, livramento e perdão. Em outras palavras, sem derramamento de sangue não há libertação, livramento ou perdão. O único sangue aceitável no propiciatório era sangue inocente. Maomé não era inocente, de modo que seu sangue não traria libertação, livramento ou perdão a ninguém. Isso também vale para Buda ou Krishna. Só havia uma pessoa que era totalmente inocente e cujo sangue era um sacrifício aceitável para estar sobre o propiciatório. Yeshua, Hamashiach, Jesus, o Cristo. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus, capítulo 9, versículos de 24 a 28. Você está destinado a morrer uma só vez. Hebreus 9, 28 é um dos versículos da Bíblia que é citado de forma errônea.
Já ouvi pessoas se referirem a ele dizendo: todos têm uma hora para morrer. Vou morrer quando chegar a minha hora e nem um minuto antes. Esse versículo não tem nada a ver com a hora da morte de alguém. Ele faz referência à morte de Jesus de uma vez por todas. Jesus morreu na cruz uma vez, ele não precisa morrer de novo. Seu sangue foi derramado uma vez, ele o colocou sobre o propiciatório no céu e ainda está ali. Ele não precisa refazer isso toda vez que alguém peca. Chegará o dia em que seu espírito deixará seu corpo, mas o quando cabe a você. Muitas vezes o corpo das pessoas se desgasta porque elas não cuidaram dele adequadamente. O corpo é o templo do Espírito Santo e merece ser tratado como tal. Minha esposa e eu tomamos cuidado com o que comemos e bebemos e também por onde andamos, porque Deus nos deu autoridade sobre nossos corpos e pretendemos viver por muito tempo. Já orei por inúmeras pessoas que tinham doenças e enfermidades. Muitas vezes elas admitiram que sua dieta ou seu estilo de vida era a causa de sua dor, mas se recusavam a mudar seus hábitos. Jesus ainda é o propiciatório. Ele terá misericórdia e vai curar. Mas se elas continuarem a se rebelar, acabarão tendo os mesmos problemas. Graças a Deus, podemos nos aproximar com ousadia do trono da graça e sempre receberemos misericórdia e encontraremos graça que nos auxiliará em todas as áreas que necessitamos. Capítulo 7. Declare a sua misericórdia. Misericórdia vem antes da graça. Misericórdia é compaixão, graça é o poder de Deus, a manifestação dos seus dons e dos dons do Espírito. Todos os dons do Espírito Santo são dons da graça. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o discernimento de espíritos, a fé especial, os dons de cura, a operação de milagres, as línguas, a interpretação de línguas e a profecia, todos esses são dons da graça. O fruto do Espírito também é um dom da graça. Ele inclui amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo, afinal, é o Espírito da graça. A graça é uma bênção maravilhosa, mas precisamos lembrar sempre que a misericórdia de Deus vem primeiro. Não podemos ignorar nossos pecados, mas quando os levamos ao propiciatório, eles são redimidos e lavados, e recebemos misericórdia e graça renovadas. Há poder em declarar o que Deus fez por nós. Ao chegarmos à conclusão deste estudo sobre misericórdia e graça, quero compartilhar alguns versículos que você pode usar para declarar as bênçãos da misericórdia de Deus. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Salmos 59, 16, 17. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. E nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se veem levantado contra ti
e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus, compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o veja e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Salmos 86, de 3 a 17. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o teu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Salmos 100. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre ele fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bassã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Para sempre a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 136. A misericórdia de Deus é eterna. A misericórdia está disponível o tempo todo. A misericórdia de Deus estava disponível para você há 30 anos, há 20 anos, há 5 anos, e ela ainda está disponível hoje. A misericórdia de Deus dura para sempre porque Deus é bom o tempo todo. Ninguém é perfeito. Todos nós necessitamos da misericórdia de Deus. Mas Ele é tão bom e nos ama tanto que enviou seu Filho Jesus para derramar seu sangue e para se tornar o propiciatório para nós. Nossos pecados mereciam juízo, mas por causa do sangue de Jesus recebemos misericórdia. Graças a Deus pela sua misericórdia. Graças a Deus pela sua graça. Graças a Deus pelo dom indescritível do seu Filho Jesus Cristo. Oração para a salvação. Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus.
Tua palavra diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Atos 2, 21 e Romanos 10, 9. Tu disseste que a salvação seria resultado do teu Espírito Santo me dar novo nascimento, ao vir habitar em mim. Eu creio na tua palavra. Senhor Jesus, entra no meu coração agora e sê o Senhor da minha vida. Creio que tu morreste por mim no Calvário, que tu ressuscitaste dos mortos e estás vivo para todo sempre. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, por me salvar. Agora sou nascido de novo.